Boa noite a todos. Primeiramente agradecer a Deus. Quero aqui cumprimentar nosso povo de Itaúsul, povoado de Vilas Boas, Zona Rural, meu querido povo de Ordália e os internautas do Facebook com boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Narci Meirelles para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer a todos os internautas por poder estar participando da nossa reunião extraordinária. Convido a todos a participar da palavra de Deus que se encontra em Ezequiel 12, versículo 26 a 28. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Palavra da salvação. Quero convidar a todos para nós rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaro aberta a fase do expediente do dia. Solicito ao diretor da casa a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária de 2023, levado a efeito às 17 horas e 30 minutos, de dia 8 de março de 2023, no plenário Bernardo de Oliveira Lobo, Palácio da Pedra Grande, onde fizeram-se presentes os senhores vereadores Fernando Roberto da Costa, Erdelândia Oliveira Silva, Wesley Jean Luiz Pedrosa, Luiz Antônio Batista de Moraes, Colemar Vicente da Silva, Kenny Vicente Pedroso, Gilberto Fonseca Neto, ausentes os vereadores Narciso Meirelles e Júnior César da Silva Felisberto. Verificadas as formalidades legais e regimentais sobre a proteção de Deus, foi declarada aberta a sessão. O senhor presidente cumprimentou os presentes e solicitou ao vereador Wesley que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e então declarou aberta a fase do expediente do dia, colocando em votação a ata da sessão anterior, que foi aprovada à unanimidade. Foi então solicitada a leitura do expediente do dia, que consistiu em projeto de lei complementar número 01/2023, que substitui o projeto de lei 07/2023, justificativa ao PL 0823, justificativa ao PL 0923, requerimento 0323 de autoria do vereador Narci, e requer do Poder Executivo a substituição de lâmpadas em todo o município. Requerimento 01423 de autoria do vereador Luizinho, que requer do Poder Executivo a disponibilização de lixeiras para o loteamento de chácaras na região da Serrinha. Requerimento 01523 de autoria do vereador Betão, que requer do Poder Executivo a limpeza da ponte que dá acesso ao setor, sob a ponte que dá acesso ao setor Pedra Grande. O senhor presidente, então, encaminhou as matérias para condições, declarou encerrado o expediente do dia e em ato contínuo declarou a ordem do dia, colocando em única discussão e votação os requerimentos 13, 14 e 15, que foram todos aprovados à unanimidade. O senhor presidente, então, encerrou a ordem do dia e ordenou o sorteio dos vereadores que utilizaria a palavra para as considerações finais, no momento que utilizaram a palavra os vereadores Colemar, Adelano, Luizinho e vereador Kenny.
Senhor presidente, então, o vereador Fernando, mais uma vez agradeceu a presença de todos, parabenizou as mulheres pelo seu dia, colocou-se à disposição e nada mais havendo a ser tratado, convocou para a próxima sessão ordinária, se realizar no dia 14 de março de 2023, às 19 horas e 30 minutos, declarando encerrada a sessão, a qual, após lida e conferida, segue assinada pelo senhor presidente e pelos secretários. A íntegra da reunião encontra-se no Facebook da Câmara. Discussão da ata da sessão anterior. Votação da ata da sessão anterior. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao diretor da Casa a leitura do expediente do dia. Emenda número 1 ao projeto de lei complementar 0123. Itaúsu, dia 16 de março de 2023. Emenda o projeto de lei complementar 0123, o qual trata de alterar o inciso 4 do artigo 21 da Lei Complementar Municipal 03 de 2017, que institui o Código Municipal de Meio Ambiente do município de Itaúsu e dispõe sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente, o SIMA, de forma a garantir o desenvolvimento ambientalmente sustentável. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei complementar 0123, que altera a Lei Municipal 03 2017, passa a possuir a seguinte redação. Artigo 1º. O inciso 4 do artigo 21 da Lei Complementar Municipal 03/2017, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente do município de Itaúsu e dispõe sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente, o SIMA, de forma a garantir o desenvolvimento ambientalmente sustentável, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 21. Considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas, para efeito desta lei, 1. As florestas, cerrado, encostas, montes, montanhas, serras e demais formas de vegetação natural, definida como tal para a legislação federal, estadual e municipal. A cobertura vegetal que contribui para a estabilidade das encostas, sujeita à erosão e ao deslizamento. 3. As nascentes, as matas ciliares, as faixas marginais de proteção às águas superficiais. 4. Na zona urbana, as faixas marginais de qualquer curso d'água, natural, perene e intermitente, rios, ribeirões e córregos, excluídos os efêmeros, com largura mínima de 15 metros para os cursos d'água, com menos de 10 metros de largura. 5. Na zona rural, as faixas marginais de qualquer curso d'água, natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular em largura máxima de a linha A, 30 metros para o curso d'água de menos de 10 metros de largura. B, 50 metros para o curso d'água que tenham 10 a 50 metros de largura. 6. As áreas circundantes das nascentes permanentes e temporárias de córrego, ribeirão e rio, como o raio descrito na Lei Federal 12.651 de 2012, podendo o órgão municipal competente ampliar estes limites, visando proteger a faixa de afloramento no lençol freático. 7. As encostas com vegetação ou partes destas com declividade superior a 45%. 8. As áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidos da flora ou da fauna, bem como aqueles que servem de pouso, abrigo ou reprodução de espécies migratórias. 9. As demais áreas assim declaradas por lei. Parágrafo único. Para os fins dispostos no inciso 4 deste artigo, fica autorizado o Poder Executivo, através da consulta aos técnicos de suas secretarias, bem como ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, nos termos do parágrafo 10 da Lei Federal 12.651 de 2012, com a redação que lhe deu a Lei Federal 14.285 de 2021, instituir por meio de decreto regras que estabeleçam o contido dos incisos 1, 2 e 3 do supracitado parágrafo 10. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor após a sua devida aprovação, passando a substituir o texto original do projeto, o qual terá sua plena eficácia após a sanção e publicação. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores, de Itaúsu, aos 20 dias do mês de março de 2023, Fernando Roberto da Costa. Presidente. Justificativa. Senhor Prefeito, colhendo os membros da CCJ, senhora vereadora e nobres pares. A emenda apresentada ao projeto de lei complementar 123, o qual trata de alterar o inciso 4 do artigo 21 da Lei Complementar Municipal 03/2017, tem a nítida intenção de lhe melhorar o projeto
vez que a faculdade municipal contida no parágrafo 10 da Lei Federal 12.651 de 2012, com redação que lhe deu a Lei Federal 14.285/21, refere-se exclusivamente a áreas urbanas, o que não ficou bastante claro no projeto de lei original. Por este motivo, o artigo 21 do nosso Código Municipal do Meio Ambiente foi acrescido mais um inciso, passando o inciso 4 a tratar das matas ciliares das zonas urbanas já consolidadas, enquanto o inciso 5 passou a tratar apenas das matas ciliares das zonas rurais, com as regras da primeira linha do artigo 4º, inciso 1, da Lei Federal 12.651 de 2012. Haja vista que o município de Itaúsu não possui cursos d'água com as descrições das linhas C, D e E do citado artigo 4º. Outro ponto importante é que, para os fins de ficar autorizado ao município definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas pela Lei Federal 12.651 de 2002, reza o parágrafo 10 da mesma Lei Federal que é necessário estabelecer regras que estabeleçam a não ocupação de áreas com risco de desastres, a observância das diretrizes do plano de recursos hídricos, do plano de bacia, do plano da drenagem ou de plano de saneamento básico, se houver, e a previsão de que as atividades ou empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental fixado nessa lei. Ocorre que com o projeto de lei original não trouxe tais regramentos, e não tendo a Câmara de Vereadores a expertise e o corpo técnico necessário para definir se a zona urbana de Itaúsu possui áreas com risco de desastres e os planos citados na lei federal, a emenda previu que o estabelecido daqueles regramentos poderá ficar a cargo do Poder Executivo via decreto. Quanto à menção ao artigo 61A da Lei Federal 12.651 de 2012, foi retirada do corpo do projeto por se tratar de assunto outro, cuja regra deve ser sim a ela observada, mas que não é relativa à alteração que propõe fazer no projeto. Da forma emendada, adequamos-nos ainda aos termos da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. Por fim, e não menos importante, procuramos adequar o texto a uma melhor clareza, precisão e ordem lógica na medida do possível. A emenda procurou manter o projeto o mais próximo possível do texto original, pois não tem intenção de adequar ao mérito do projeto, mas tão somente corrigi-lo, adequando-os às normas legais que regem a matéria, podendo eventuais questionamentos de mérito ou análise de conveniência do mérito do projeto ser objeto da soberana apreciação da Casa. Então, dia 20 de maio de 2023, atenciosamente, Fernando Roberto Costa, vereador do PSD. Comissão de Redação, Constituição, Justiça, Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, CCJ. Parecer ao projeto de lei 0823, de autoria do Poder Executivo, datado em dia 7 de março de 2023, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1228, de 2023, a qual cria cargos públicos de provimento em comissão para atuação específica na Secretaria de Assistência Social e da outras providências. A conclusão do projeto foi legal e constitucional, tendo como relator o vereador Colemar Vicente da Silva. 1. Relatório. O presente parecer tem por objetivo a análise legal do projeto de lei epígrafe, lido em plenário e encaminhado a esta comissão permanente para análise e deliberação. O PL 0823 possui redação clara e correta. Em suma, o projeto de lei tem a única finalidade de alterar de 30 para 40 horas semanais a carga horária dos cargos descritos no inciso 6, 7 e 8 da Lei Municipal 1228 de 2023. É o relatório. O voto. Consoante o disposto no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, disposto com similar redação contida no artigo 10 da Lei Orgânica Municipal, que prescreve: a Câmara Municipal, com sanção do prefeito, cabe legislar a respeito de todas as matérias da competência do município. Resta indubitável a competência do chefe do Poder Executivo em propor a presente projeto de lei para alterar a carga horária de cargos que ele próprio criou. A Constituição da República prescreve no artigo 48.10 que é de competência do Congresso Nacional dispor sobre a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, ressalvando de modo expresso a necessidade de que seja observado o que estabelece o artigo 84.6, a linha B da Constituição Federal. Portanto, cabe em regra ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República,
dispor sobre a extinção de funções públicas, respeitando-se, assim, o princípio do paralelismo das formas. O texto constitucional se aplica aos Estados-membros, aos municípios e ao Distrito Federal pelo princípio da simetria, conforme relatado no parecer exarado do projeto de lei que originou a debatida legislação municipal. A lei orgânica prescreve também, em seu artigo 10, que compete à Câmara legislar sobre, inciso 6, regime jurídico dos servidores públicos, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, estabilidades, aposentadoria e fixação e alteração da remuneração. Deste modo, entende-se caber ao prefeito não somente pelo princípio da simetria, mas também por expressa disposição de nossa lei orgânica, propor à Câmara de Vereadores projetos de lei que visam a alteração de carga horária dos seus cargos comissionados. Assim, feito tais digressões, não verifico nenhum vício de legalidade ou de constitucionalidade e entendo que o projeto atende aos dispositivos normativos que regulamentam esse tipo de matéria e, sendo assim, ele está em plenas condições de ser soberanamente votado pelos nobres vereadores em plenário. O voto é que o projeto encontra-se apto a ser levado à soberana apreciação do plenário. 3. Do parecer. Os integrantes dessa fracionária, à vista dos argumentos expendidos, seguindo o voto do relator, opinam à unanimidade pela submissão do projeto à discussão e votação, entendendo que a medida que se impõe, sendo presente parecer favorável à sua tramitação, discussão e votação de mérito. É o parecer, então, dia 20 de março de 2023, Colemar Vicente da Silva, presidente relator, Gilberto Fonseca Neto, Ardelândia Oliveira Silva e Narciso Silva Meirelles, membros. CCJ, parecer ao projeto de lei 09/2023, de autoria do Poder Executivo, de 17 de março de 2023, que altera a lei 1192 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terra de sua propriedade a famílias do município e da outras providências. Relator, vereador Gilberto Fonseca Neto. Conclusão, apta à apreciação pelo plenário. Do relatório. O presente parecer tem por objetivo a análise legal do projeto em epígrafe, lido em plenário e encaminhado a essa comissão permanente para análise e deliberação. O projeto possui redação clara e objetiva dentro das formalidades gramaticais e com correta linguagem sobre o assunto tratado. Em suma, o objetivo é obter a autorização legislativa para alterar a quantidade e numeração dos lotes das quadras 1, 2 e 3, descrita no artigo 1º da Lei Municipal 1192 de 2022, que tem a finalidade de doação de imóveis pertencentes a munícipes de baixa renda para fins habitacionais. O projeto veio seco, sem qualquer anexo ou informação complementar, justificando o Poder Executivo, em justificativa apresentada a posteriori, que, em razão da topografia do terreno, a GEAB entendeu por bem realizar uma modificação no layout das ruas, quadras e lotes para dar mais efetividade à ocupação do terreno. É o relatório. 2. Do projeto do voto. O Poder Executivo, indubitavelmente, tem competência para propor o projeto. No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no seu artigo 20, caput da Lei Orgânica Itauçuense, segundo a qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos. Portanto, é clara a competência do Poder Executivo em propor um presente projeto de lei para alterar o layout do loteamento que ele próprio está criando. Entretanto, como dito no relatório, nenhum anexo, seja ele mapa, ofício da GEAB, termo técnico ou qualquer outro documento, foi encostado ao projeto para fins de apreciação da análise de mérito quanto ao atendimento de outras questões, como, por exemplo, a metragem mínima de área ou de testada. Assim, o presente parecer unicamente se posiciona no tocante à legitimidade para a propositura e competência para alterar o layout no loteamento, mas não tem dados suficientes para se posicionar quanto ao aspecto formal, ficando o Poder Executivo adstrito à sua própria lealdade processual quanto ao presente processo legislativo. Portanto, não verifico nenhum vício de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, e ao presente parecer para regular a tramitação do projeto em plenário, com a ressalva de que deve o Poder Executivo apreciar se os lotes e ruas modificadas atendem à metragem necessária pela legislação municipal e federal, bem como verificar se permanecem corretas
as áreas verdes e aquelas destinadas ao equipamento público, que são as áreas institucionais. Do parecer, os integrantes dessa comissão, à vista dos argumentos expendidos, seguidos pelo voto do relator, opinam à unanimidade pela tramitação do projeto, entendendo que a medida que se impõe, sendo o presente parecer favorável à sua regular tramitação em plenário, com a ressalva de que a modificação deve ser procedida de análise quanto à correta metragem das ruas e lotes, bem como ao atendimento às áreas verdes e aquelas destinadas aos equipamentos públicos. É o parecer então, dia 20 de março de 2023, Colemar Vicente da Silva, presidente, Gilberto Fonseca Neto, relator, e Ardelândia Oliveira Silva e Narciso Silva Meireles, membros. Requerimento de número 1623. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Luiz Antônio Batista de Moraes, signatário deste, vereador em exercício, requer após aprovado em plenário que seja enviado expediente ao chefe do Poder Executivo, bem como ao secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos, para que possa nivelar os bloquetes da rua Curitiba, nas imediações da casa do senhor Chico do Caminhão. Justificativa. Excelentíssima senhora vereadora, excelentíssimos senhores vereadores, o pedido supracitado é para que o chefe do Poder Executivo possa nivelar os bloquetes da rua Curitiba, tendo em vista que há uma diferença muito grande de nivelamento no ponto referido. A rua, como é de conhecimento de todos, é muito íngreme e, uma vez que com o desnivelamento mencionado, fica muito perigosa e desleixada. O requerimento apresentado visa prevenir qualquer tipo de acidente e ainda atender ao pedido da população que mora nas imediações, bem como aos transeuntes que fazem uso da via. Então, dia 20 de março de 2023, vereador Luiz Antônio Batista de Moraes, Luizinho, do Republicanos. Requerimento 1723. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Ardelândia Oliveira Silva, signatário deste, vereador em exercício, requer após aprovado que seja enviado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, bem como ao secretário municipal de saúde médico no povoado Vilas Boas, ao menos um dia na semana, no período vespertino. Justo nós, a população vilaboense, em sua maioria, trabalha no frigorífico do Trevo, que indubitavelmente é a maior geradora de emprego e renda de nossa região. O que também é de nosso conhecimento é que a carga horária dos funcionários que laboram na empresa começa logo cedo, por volta das 5 horas da manhã, estendendo até por volta das 10, 11 horas da manhã. Com isso, visando dar mais acesso à saúde pública, apresento o presente para que o atendimento médico realizado no PSF do povoado seja no período vespertino, pois, com isso, a população será mais assistida pelo Poder Público Municipal. Então, dia 20 de março de 2023, vereador Atelano, do PSB. Requerimento 1823. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Wesley de Marciano, signatário deste, requer após aprovado em plenário que seja enviado expediente ao chefe do Poder Executivo, bem como ao secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos, para que possa construir um quebra-molas na rua 7, esquina com rua 4, no setor Além de Mostras. Justificativa. Egrégio Parlamento. O pedido exposto acima é para aumentar a segurança do trânsito local, bem como ajudar no escoamento da água. Infelizmente, as águas da chuva ficam empoçadas no final da rua e, com a construção do quebra-molas, haverá um escoamento melhor e saneará o problema que vem ocorrendo há anos. Então, dia 20 de março de 2023, vereador Wesley Jean Luiz Pedrosa, do PSD. Requerimento 1923. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Seninho, signatário deste, vereador de exercício, requer após aprovado em plenário que seja enviado expediente ao chefe do Poder Executivo, com cópia para o secretário municipal de saúde, para que reative a farmácia da UBS Central. Justificativa. Excelentíssima senhora vereadora, excelentíssimos senhores vereadores, infelizmente, há meses a farmácia do UBS Central está fechada, uma vez que ela dava suporte a pelo menos 500 famílias ituaçuenses, dentre elas as famílias que residem na Vila Mutirão e no setor central. Com o fechamento dessa farmácia, além de não conter o tanto de remédio necessário para atender as demandas, ficou ainda mais difícil para as pessoas que moram longe aí da farmácia do hospital, principalmente os idosos, que além de não ter meios de locomoção, são quem mais frequentam a supracitada farmácia. Então, dia 20 de março de 2023, vereador Júnior César da Silva Felisberto, Seninho, do União Brasil.
Encaminho as matérias para a CCJ. Declaro encerrado o expediente do dia. Declaro aberta a ordem do dia. Discussão do parecer acerca do PL número 008/2023. Em única votação do parecer acerca do PL número 008/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do PL número 008/2023. Em primeira votação do PL número 008/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do parecer acerca do PL número 009/2023. Em única votação do parecer acerca do PL número 009/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do PL número 009/2023. Em única votação do PL número 009/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 016/2023. Em única votação do requerimento número 016/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do requerimento número 017/2023. Em única votação do requerimento número 017/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do requerimento número 018/2023. Em única votação do requerimento número 018/2023. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do requerimento número 019/2023. Em 23. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Declaro encerrado a ordem do dia. Concedo a palavra aos nobres vereadores para que teçam suas considerações finais, conforme a ordem e o sorteio na tribuna. Vereador Wesley. Vereador Colemar. Vereador Luizinho. Obrigado. Vereador Narci. Vereadora Ken. Vereador Gilberto Fonseca. Vereador Saminha. Só agradecer a presença da nossa advogada Gisele. Seja muito bem-vinda a essa casa. Tá? Quero aqui agradecer a presença de todos. Agradecer a presença da doutora Gisele. Viu? Está convidado para amanhã de novo, amanhã às 8 horas da manhã. Quero aqui convocar os colegas vereadores para a próxima sessão ordinária, que será amanhã, dia 21 de março, às 8 horas da manhã. Declaro encerrada a presente sessão, agradeço a presença de todos e obrigado, meu Deus.